No Japão antigo, quando a noite caía e as sombras se alongavam, sussurros de medo ecoavam pelas aldeias. Eles falavam de criaturas aterrorizantes, gigantes com chifres, garras afiadas e uma força brutal, que emergiam da escuridão para espalhar o caos. Essas criaturas eram os Oni, os demônios mais temidos do folclore japonês. Mas será que eles sempre foram vistos como monstros malignos? Ou existe algo mais profundo por trás de suas máscaras assustadoras? Hoje, vamos mergulhar no mundo sombrio e fascinante dos Oni para desvendar sua verdadeira história, desde suas origens misteriosas até sua imagem icônica na cultura pop moderna. Prepare-se para uma viagem ao coração do Japão sobrenatural, onde deuses, demônios e humanos travam uma batalha eterna. A palavra On, escrita com o kanji, que significa fantasma ou espírito, nem sempre se referiu a esses gigantes vermelhos e azuis que conhecemos hoje. Nas suas origens mais antigas, Oni era um termo muito mais amplo. Ele descrevia praticamente qualquer coisa sobrenatural, invisível e potencialmente perigosa. Podiam ser espíritos de ancestrais, deuses, da natureza, furiosos ou até mesmo fantasmas vingativos. Eram forças invisíveis que traziam doenças, desastres e infortúnios. Imagine viver numa época em que qualquer calamidade, desde uma colheita ruim até uma praga, era atribuída a esses espíritos etéreos. O medo não vinha de uma forma física, mas sim do desconhecido, do poder invisível, que podia alterar o destino de uma pessoa num piscar de olhos. Essa visão começou a mudar drasticamente com a chegada do budismo ao Japão, por volta do século VI. O budismo trouxe consigo uma cosmologia rica e detalhada, incluindo representações vívidas do inferno ou Jigoku. Nesse novo sistema de crenças, o inferno era governado pelo grande rei Ima, o juiz das almas. E quem eram seus leais e temidos servos, encarregados de punir os pecadores? Exatamente os Oni. Foi nesse ponto que os Oni ganharam a forma física que se tornou tão icônica. Eles se transformaram nos guardiões e torturadores do submundo, com peles vermelhas e azuis, simbolizando a fúria e a tristeza. Armados com seus kanabi, os temíveis porretes de ferro, eles se tornaram a personificação da punição divina. A consequência aterrorizante de uma vida de más ações. A imagem abstrata do espírito invisível deu lugar a um monstro concreto e assustador. Mas os Oni não estavam confinados apenas ao inferno. No mundo dos vivos, eles também desempenhavam um papel aterrorizante. Contos populares começaram a descrevê-los como monstros que viviam em montanhas remotas, cavernas escondidas ou ilhas abandonadas. Eles desciam para as aldeias humanas para sequestrar pessoas, principalmente mulheres bonitas, e pilhar tesouros. Sua força era descomunal, sua crueldade lendária. Uma das histórias mais famosas é a de Shuten-de um dos Onie mais poderosos e temidos de todos os tempos. Diz a lenda que ele e sua horda de demônios aterrorizavam a capital, Kyoto, sequestrando nobres e espalhando pânico. Foi preciso um grupo dos maiores heróis do Japão, liderados pelo lendário guerreiro Minamoto no Yorimitsu, para finalmente derrotá-lo. Essa lenda mostra como os Oni se tornaram os vilões perfeitos para as épicas histórias de heróis samurais, representando o mal absoluto que precisava ser subjugado pela coragem e pela virtude. No entanto, a história dos Oni é cheia de nuances. Nem todos eram pura maldade. Uma ideia fascinante que surgiu foi a de que humanos consumidos por emoções extremas, como ciúme, raiva ou um desejo insaciável de vingança, poderiam se transformar em Oni. Pense nisso. A monstruosidade não nascia do nada, mas sim de dentro do próprio coração humano. Essa transformação era uma espécie de aviso moral. Uma pessoa que se deixava dominar por seus sentimentos mais sombrios corria o risco de perder sua humanidade e se tornar o próprio monstro que temia. Essa ideia borra a linha entre o bem e o mal, sugerindo que o potencial para se tornar um Oni existe dentro
de todos nós. Uma reflexão poderosa sobre a natureza humana e o controle das nossas emoções. Com o tempo, a relação do povo japonês com os Oni começou a evoluir de formas surpreendentes. O medo absoluto deu lugar a uma espécie de respeito e até mesmo a uma tentativa de apaziguamento. Isso é mais visível durante o festival Setsubun, que marca a chegada da primavera. Nesse dia, em todo o Japão, as pessoas realizam um ritual chamado Mamemaki. Elas jogam grãos de soja torrados para fora de suas casas ou em direção a alguém usando uma máscara de Oni, enquanto gritam Oni, Wasoto, Fuku, Waushi, que significa demônios para fora, sorte para dentro. É um ato simbólico de purificação, de expulsar a má sorte e os maus espíritos do ano que passou, para dar as boas-vindas, a felicidade e a prosperidade. O One aqui deixa de ser apenas uma ameaça mortal para se tornar um símbolo de tudo que é negativo e que precisa ser afastado para que o bem possa entrar. Surpreendentemente, em algumas regiões e contextos, os Oni chegaram a ser vistos como figuras protetoras. Em certas tradições, acredita-se que alguns Oni podem afastar espíritos malignos ainda piores. É por isso que às vezes vemos telhas com o formato de rostos de Oni, conhecidas como Onigawara, adornando os telhados de templos e castelos japoneses. A ideia é que a imagem assustadora do Oni serve para espantar outros males e proteger o edifício e seus ocupantes. É um conceito de usar um veneno para combater outro veneno. O demônio temido se transforma num guardião feroz, um protetor poderoso. Essa dualidade é uma das características mais fascinantes dos Oni, mostrando como uma figura pode ser simultaneamente um símbolo de destruição e de proteção, dependendo do contexto. Avançando para os dias de hoje, a imagem do Oni está mais viva do que nunca, mas de uma forma completamente nova. Eles se tornaram ícones da cultura pop japonesa, aparecendo em todos os lugares, animes, mangás, videogames e filmes. Pense em personagens famosos como os de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, onde os Oni são os principais antagonistas, ou em jogos como Nioh, onde o jogador enfrenta inúmeros demônios do folclore japonês. Nessas mídias modernas, os Oni são frequentemente retratados com histórias de fundo complexas e trágicas. Muitos não são simplesmente monstros maus, mas sim personagens que sofreram, que foram corrompidos e que às vezes até buscam redenção. Essa abordagem moderna humanizou os Oni, transformando-os de meros monstros em figuras complexas, com as quais o público pode até se identificar. Então, o que podemos concluir sobre a jornada dos Oni? Eles começaram como espíritos invisíveis e amorfos, a personificação do medo do desconhecido. Com a influência do budismo, ganharam uma forma física aterrorizante, tornando-se os carrascos do inferno. Nas lendas populares, evoluíram para vilões épicos, adversários dignos dos maiores heróis do Japão, mas também representaram a escuridão dentro do coração humano. Um aviso moral sobre os perigos das emoções descontroladas. Com o passar dos séculos, eles foram ritualisticamente expulsos para trazer boa sorte e, paradoxalmente, invocados como protetores poderosos. E hoje, eles vivem como personagens complexos e cativantes na cultura pop global. A história do Oni é um espelho da própria cultura japonesa, refletindo suas crenças, seus medos e sua capacidade de encontrar complexidade e até mesmo beleza nas sombras. Eles nos ensinam que a linha entre o Deus e o demônio, o protetor e o destruidor, o humano e o monstro, é muitas vezes mais tênue do que imaginamos. A figura do Oni nos desafia a olhar para além da máscara assustadora e a questionar a verdadeira natureza do mal. Será que ele é uma força externa que nos ataca? Ou uma semente que reside dentro de nós, esperando para germinar? A jornada do Oni, do terror antigo ao ícone pop, é uma prova duradoura do poder das histórias para dar forma aos nossos medos
e, finalmente, nos ajudar a compreendê-los. Muito obrigado por me acompanhar nesta viagem pelo mundo dos Oni. Se você gostou de desvendar os segredos do folclore japonês, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas aventuras. Até a próxima!